Olá, estamos começando mais um programa Ação e Meio Ambiente e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o conceito de bacias hidrográficas e principalmente o conceito de comitês de bacias hidrográficas. Você vai ver o que é, como funciona e como você pode participar, sendo assim um dos responsáveis pelos destinos de nossas águas. Vamos lá? A questão da água é um assunto que merece um cuidado especial. Mesmo que a população comece a perceber que ela é um bem escasso, ainda predomina conosco a cultura do desperdício. Além disso, é preocupante a questão da poluição de nossas fontes de água e, principalmente, o desconhecimento de como se opera o gerenciamento de nossos recursos hídricos. Por isso, é fundamental conhecer o conceito de bacias hidrográficas, que é a unidade básica de gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. A formação de uma bacia hidrográfica se dá através dos desníveis dos terrenos que direcionam os cursos d'água, sempre das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Essa tendência é que a água tem que seguir, por uma determinada orientação dada pelo relevo e pelo efeito da gravidade, pode ser chamada de bacia hidrográfica. Compreendido esse conceito, fica mais fácil entender então como funcionam os comitês de bacias hidrográficas e como a população pode participar de seu destino. Hoje, a preocupação com a água é fundamental. Ela é tão importante quanto se discutir aspecto econômico, quanto se discutir energia, quanto se discutir resíduo sólido. A gente precisa ter essa discussão. Precisamos ter definitivamente uma população que não jogue resíduos na água. A gente tem hoje muito esgoto, mas também temos muito lixo jogado nos rios. Isso tem uma implicação direta na má qualidade da água. O Brasil ele tem uma dificuldade muito grande na questão da gestão das águas, na questão da distribuição dessas águas, porque a gente tem mais água onde tem menos população. Só para a gente ter uma ideia, 80% da água brasileira fica exatamente nas bacias onde você tem 6, 7% da população de todo o país. E aqui na região sul-sudeste, a gente tem uma oferta baixa de água para a maior parte da população do país. Então, essa situação cria um conflito grande, onde a relação disponibilidade, quantidade de água e demanda, a necessidade do uso dessa água, fica totalmente díspare, fica totalmente desequilibrada em relação a essas questões, a essas necessidades. A bacia hidrográfica é a unidade fundamental, é a unidade administrativa. O Estado tem que ser dividido em regiões de bacias hidrográficas. O município está embutido dentro da bacia hidrográfica. Aí vem a ideia dos conceitos de comitês de bacias. É preciso perceber que o Brasil é dividido também em grandes regiões hidrográficas. Nós estamos, a região metropolitana de São Paulo está localizada na chamada Bacia do Alto Tietê. O rio Tietê, nascente ali em Salesópolis, e termina a Bacia do Alto Tietê ali em Pirapora do Bom Jesus. É o que nós engenheiros chamamos de seção de controle. Então, entre Salesópolis e Pirapora do Bom Jesus, nós temos a Bacia do rio Alto Tietê. A Bacia do Alto Tietê é de fundamental importância, no seguinte sentido. Se a gente pensar que, só no caso aqui de São Paulo, 30% da demanda de água é para atender a parte industrial. Tá? 32% dessa demanda, esse é um dado que a gente tem aqui, 32% dessa demanda é para atender a abastecimento público e 38% é para atender a irrigação. Esses são os principais usos da água, né? O que acontece? A bacia do Alto Tietê, onde a gente está inserido aqui, na região metropolitana de São Paulo, falta muita água. O aspecto da quantidade
precisa ser olhado em conjunto com o aspecto da qualidade. Não adianta eu ter quantidade de água se eu não tenho qualidade. Hoje, os rios que drenam São Paulo, que drenam a região metropolitana, basicamente são rios de classe 4. As classes dos rios existem, na verdade, é o que nós chamamos de enquadramento, né? Essas classes definem usos mais nobres a menos nobres, né? Então o uso mais nobre seria a classe especial. Depois vem o uso classe 1, tratamento de água convencional, classe 2, tratamento avançado, classe 3 já seria uma água um tanto quanto a ser tomar um certo cuidado com essa água, porque ela não vai estar atendendo para usos mais nobres, e classe 4 seria uma água tipicamente para navegação e outros usos, afastamento de esgotos, tá? E, infelizmente, o enquadramento das águas de São Paulo estão hoje em nível 4. Quase sua. Na região metropolitana, a maioria dos rios estão em classe 4. A maioria? Tá? A maioria. Por quê? Porque o decreto de 77, na época, não previa saneamento para esta região. Então, todo o esgoto era lançado nos rios.